Bem-vindos à casa. Ficamos sempre felizes com a presença de todos. E hoje a gente vai comentar sobre o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra de Kardec. Essa obra ela é muito interessante porque ela vai nos falar sobre o que é o céu, o que é o inferno, nas crenças mais antigas. Vai falar sobre purgatório, penas eternas, as penas futuras, os anjos, os demônios, sobre os anjos decaídos, toda essa cultura religiosa que nós adquirimos desde as nossas infâncias, né? Onde foram nos ministrados nas escolas religiosas que nós frequentamos. Então é muito interessante porque vem confrontar com nossas crenças e a lógica que Kardec nos coloca é maravilhosa. E na segunda parte ele entra com um capítulo, um capítulo que chama-se A Passagem. Ele vai nos informar como ocorre o desencarne nosso de acordo com o grau de espiritualidade que nós possuímos. Então, é muito fantástico. Então, eu fiz um compêndio e, após, nós temos aqui, graças a Deus, a mesa mediúnica e a gente tem oportunidade de comprovar, né, nas nossas reuniões noturnas, a manifestação de espíritos. Mas ele tem aqui uma série de comunicações que ele e sua equipe fizeram, que são sobre os espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações, espíritos que passaram por duras provas aqui no planeta e saíram vencedores. Então é muito estimulante a gente aproveitar, deliciar esse livro pelo nível cultural que ele vai, assim, nos apresentar. Então eu vou apresentar para vocês aqui O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vivemos, pensamos e agimos. Isso é uma verdade. E também morremos, o que também é certo. No entanto, ao deixarmos a Terra, para onde vamos? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou tudo se acabará para todo sempre? Vale a pena pensarmos nisso. Haverá algo mais desesperador que essa ideia da destruição absoluta? Nossas afeições caras, como nossos pais, nossos filhos, nossos colegas, nossos amigos, e essa relação que a gente possui com os seres viventes, né? Esse nosso saber adquirido, o nosso progresso, e não poder usufruir jamais desse nosso esforço, desse nosso sacrifício? Então, tudo isso é para a gente pensar. Mas, ao homem primitivo, a intuição lhe diz que a morte não é o último termo da existência. Portanto, o temor da morte é um efeito da sabedoria de Deus. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui e compreende a sua missão na Terra. E a certeza da vida futura lhe dá outro curso às ideias. A teologia bíblica, ela construiu uma ideia de um Deus muito implacável. Por isso que nós sempre tememos a Deus, né? Mas não é um temor como de um pai, é um temor de temer mesmo. Então a teologia bíblica ela construiu uma ideia de um Deus muito implacável.
Não podemos esquecer das crenças pagãs, onde os deuses teciam castigos horríveis a todos que não cumprissem os seus deveres ou as suas vontades. Já, porém, os hebreus, eles possuíam a ideia de um Deus único, possuidor de uma grande severidade, condenando a todos que desobedecessem às suas leis às fornalhas do inferno. Um Deus implacável, um Deus vingador. Com Jesus se torna tudo diferente, Com Jesus. Ele nos aproxima de Deus, nos oferece ensinamentos, facilitando a nossa aproximação com o Criador. Ele afirma que Deus é nosso Pai e que o Pai quer seus filhos bem próximos a Ele. E Ele nos ensina a orar, a conversar com o Pai. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderão. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Olha que lindo, que aproximação que Jesus nos faz do nosso Deus, tirando e quebrando toda aquela severidade que havia até a chegada dele. Mas, porém, com a morte dos discípulos de Jesus, os trabalhadores do caminho eram os primeiros cristãos, eles eram intitulados pelo título assim dos trabalhadores do caminho. Então, os trabalhadores do caminho passam a ser dominados por interesses políticos e influências de outras doutrinas, e constroem novamente um inferno, onde Deus joga seus filhos para sofrerem tormentos eternos, com base em uma só vida, sem análise cultural científica. Quer dizer que se eu tiver uma vida total e eu cometer apenas um pecado um pouco mais agressivo, eu jamais serei perdoado. Eu jamais serei perdoado. Sem analisar qualquer nível cultural, intelectual que eu possua. Então, são coisas assim que é para a gente pensar. Quem construiu essa ideia de Deus, com certeza, possuía uma mente isenta de todos os sentimentos. De todos os sentimentos. Todo ser inteligente, possuidor de sentimentos nobres, jamais aceitaria a afirmativa de um inferno eterno e dantesco. Então, no século XIX, no dia 1º de agosto de 1865, fazem 157 anos que esse livro foi editado por Allan Kardec. Então, este enviado de Cristo, Allan Kardec, obedecendo o comando de uma pleiade de espíritos puríssimos, com a bênção e a coordenação do Espírito de Verdade, escreve o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, com pesquisas e provas inefutáveis, reformando ou reformulando todo o pensamento religioso da época. Através do livro O Céu e o Inferno, ele nos prova que não existe penas eternas, que ninguém pode pagar eternamente por erros cometidos em uma só vida. Uma observação muito interessante, que a gente faz uma comparação desse Deus antigo. Observem bem, as leis humanas, quando promovem a condenação de um homem por haver cometido um crime, obedecem normas
e critérios, segundo as leis vigentes do país. Será que as leis divinas são mais implacáveis que a dos homens? Por pior que seja um homem ou um criminoso, sempre haverá alguém que o ame. Quem duvida, pergunta para a mãe dele. Quem duvida, pergunta para a mãe. E é por amor que Deus cura as nossas feridas. Que mãe iria para o céu sabendo que seus filhos irão padecer no inferno por todo sempre, eternamente? Não são as almas nobres que vivem no paraíso? Que tipo de céu é esse, possuidor de almas insensíveis, sem sentimentos, que se deliciam no céu, sem compromisso com aqueles a quem amou e quem ama? E seus entes queridos? Perderam a memória? Perderam a consciência? Então Kardec ele nos faz pensar exatamente nisso. Com sua obra, Kardec reformula o pensamento religioso do mundo, recupera a crença dos primeiros cristãos, aqueles que conviveram em vida com o Cristo, nos mostrando um Pai de infinito amor. Um Deus que possui um código penal divino. Olha só, o nosso Deus possui um código penal divino. Esse código penal divino não só serve para a nossa galáxia, mas para todo o universo. Porque Deus é criador de todos. Deus, ele é o criador do universo. Kardec nos coloca novamente perante a Deus que se preocupa conosco, quer a nossa transformação moral. Esse pai quer seus filhos regenerados e lhes oferecem quantas oportunidades foram necessárias para atingirem as suas metas, os seus objetivos. Seus braços estão sempre abertos para nós, seus filhos, como a parábola do filho pródigo. Volte para casa, meu filho. Deus nos ama. Kardec nos faz entender que o mal é uma doença e o nosso tratamento é a reencarnação. É a lei de causa e efeito. Quem transgredir o código divino deve retornar ao planeta, pois, transgredindo as leis, nos tornamos agressores da lei. Sendo assim, precisamos reparar o ato. Muito simples de entender. Todas as vezes que transgredirmos algo ou tirarmos algo, nós teremos que devolver. Essa é a lei. Tudo que tirarmos do nosso próximo, do nosso irmão, vamos ter que devolver. Por quê? Por não termos seguidos o mandamento divino de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Este é o código divino, universal. Se nós nos reencarnarmos em Júpiter, esse com certeza será o código divino. As dificuldades que estão sendo enfrentadas, nós mesmos as construímos. Somos o nosso céu, o nosso inferno. Em nossas vidas, de acordo com nossos atos e vibrações que emitimos, que pensamos. O controle nosso, do nosso céu e do nosso inferno, sempre será de responsabilidade nossa. É os nossos atos e os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Afirmamos constantemente em nossas profissões, as normas e objetivos traçados são muito difíceis.
os nossos familiares incompreensíveis perante nossos problemas e que gostaríamos de encontrar momentos de paz, de conforto em nossos dias. Deus nos oferece a todo instante a oportunidade de mudança, o recomeço. Para sermos felizes, precisamos ser melhores. E todas as dificuldades enfrentadas são novas oportunidades para a nossa reflexão. As nossas vitórias, as nossas conquistas espirituais se dão aos poucos. Até eu coloquei aqui uma brincadeira. Quem sabe daqui a 500 anos, né, nós vamos ser bastante felizes, né? Porque a gente vai observar o seguinte, que nós temos que conquistar todos os nossos desafetos e adquirir virtudes para a gente ser um espírito superior, né? Então, a gente não pode fugir disso. Se nós quisermos ser felizes, vivermos bem, né? Vivermos em paz, vivermos nesse céu, nós temos que conquistar os nossos desafetos. Olha a bênção da reencarnação, onde Deus nos coloca para que a gente possa usufruir do meio em que nós estamos, para que a gente possa reconquistar esses irmãos que convivem conosco e, infelizmente, ainda são nossos desafetos. A partir desse momento, nós vamos ter colaboradores fantásticos, né? Porque à medida que a gente conquistar todo mundo, vai ser muito fantástico. Nós não vamos precisar mais discutir com o marido, com a mulher, com os filhos, porque todos vão ser companheiros, né? Todos serão evoluídos. É uma maravilha. Não é fácil. É muito fácil a evolução. E a gente precisava criar hábitos, bons hábitos. Tipo, 10 minutinhos por dia trabalhar em cima da nossa espiritualidade. Para a gente começar a movimentar esse campo energético que nós possuímos. Para a gente ser um pouco mais feliz. Olha, a gente estava falando aqui de atos e pensamentos. Imaginemos uma pessoa que vive constantemente com maus pensamentos. Ela estará fomentando, formando no seu campo espiritual fotos energéticas de tudo aquilo que ela emana. Ela estará simplesmente atraindo entidades que pensam como ela e vão aproximar e vão, inclusive, conviver nos próprios lares, porque nós vamos atraí-las. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer em não pensar mal de ninguém, esse trabalho que a gente tem de busca de virtudes, ele tem que ser constante, porque isso vai nos oferecer a felicidade que nós buscamos. Não vai ser médium, não vai ser pastor, não vai ser o psicólogo, nem o psiquiatra. São auxiliares, são ferramentas importantíssimas. Eu tenho certeza disso. Mas a necessidade. E olha, uma coisa importante. Quanto maior o espírito for, ele tem compromissos, ele não quer ir embora. Ele quer ajudar a todos aqueles que amam aqui. Eu cito um exemplo para vocês agora de André Luiz, no livro Nosso Lar, numa conversa com a mãe dele. É muito bonito, para a gente ver o grau de espiritualidade. André estava conversando com a mãe dele numa visita, que ela morava num plano mais evoluído, e ele fala: mãe, puxa vida, eu não consegui nunca ver meu pai. Ela fala assim: olha, eu visito-o regularmente e peço a Deus para que a gente consiga ajudá-lo, mas está difícil, porque o pai do André Luiz, ele era um comerciante na cidade do Rio, ele tinha a mãe do André Luiz como esposa e mais 2 namoradas. E ele se encontrava num local muito difícil, nas zonas umbralinas, junto com essas mulheres, num degladio muito difícil, né? Essas coisas que acontecem lá no umbral, que Deus nos livre de lá. Que Deus nos livre de lá.
E ela fala assim: a gente está trabalhando para mim me reencarnar para ser a esposa do seu pai e poder ser mamãe dessas duas irmãzinhas nossas. Olha que lindo, né? E se fosse um de nós, o que nós diríamos? Olha só como que é. E vejam bem também o que a gente vai falar, como que é essa danada mente nossa, que nós devemos ter o domínio constante. Cito André Luiz novamente, quando ele visita a esposa dele no Rio de Janeiro. Ele vai todo contente, que era tudo aquilo que ele queria. Chegando lá, ele encontra a mulher dele em segunda núpcias. Meu Deus, que coisa horrível. A minha esposa casou de novo. Dá um branco. Ele se perde totalmente psicologicamente. Depois ele se recupera, retorna. Então a gente vê André Luiz se perdendo psicologicamente. A gente vê a grandeza da mãe de André Luiz. Então eu cito isso para a gente medir como que a gente pode ocupar esse espaço de céu e inferno nosso, de domínio. Se a gente praticar a espiritualidade um pouquinho diariamente, aos poucos a gente vai conquistando. A gente vai ser mais feliz. A gente vai ter um sorriso mais lindo. Jesus fala, vou tentar usar uma palavra mais nova, que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Ele pede para que os nossos olhos sejam mais limpos, mais puros. E para isso é necessário o exercício. O exercício. Se a gente não exercitar, a gente não vai conseguir essa melhoria. Então, nós estamos chegando no final. Deu para se entender que tudo isso que nós vimos aqui, nós remontamos séculos, porque nós fomos lá atrás e viemos até agora. E graças ao nosso Allan Kardec, um missionário de Jesus, ele nos fala, ele nos ensina que a morte não existe, que nós vamos ser felizes, que nós somos anjos e que isso tudo vai depender única e exclusivamente do nosso trabalho, da nossa vontade. Muito obrigado e vamos aos passos.